Paulo já disse: nada nos separará do amor de Cristo que está de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele disse: nem coisa lá de cima, nem coisa aqui de baixo, nem perseguição, nada. Olha só, irmãos, que coisa. Nada pode lhe separar de Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo. Nada. A separação é causada, mas é uma ruptura causada por algo externo ou interno. Se Paulo disse: nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo, nada. E ele diz que nada lá de baixo. Então nem o diabo, nem os demônios, nem o inferno, nem o cão chupando manga, Iemanjá, caveira, se é que existisse. Nada. Nada aqui da terra, aflições, dores, tribulações, perseguições, acusações, nada. E nem lá de cima, nem que Gabriel quisesse. Eu vou separar esse crente de Jesus. Ele disse: nada. Nada. Esse crente juntou a Cristo para nunca mais separar. Esse crente foi ungido, foi juntado, foi colado com Cristo Jesus, e nada poderá desfazer esse ato, nem coisa lá de cima, nem coisa aqui de baixo, nem na terra, nada. Isso se compatibiliza com o que Jesus Cristo disse: dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebata você da minha mão. Com todo respeito a Douglas, que é arminiano, mas eles ficam doidinhos com esse versículo. Dou-lhes a vida eterna, vida para sempre, vida sem parar, vida que não tem fim. Dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão. Se você perecer, Jesus é um mentiroso. Jamais perecerão. Se você perecer, Jesus é um mentiroso. Pereceu. E ninguém tira você da minha mão, nem você mesmo. Você não tem dono agora, eu paguei muito caro por você. E você quer sair, muito engraçadinho você. Paguei muito caro por você. Sangue, nada. Nada. Por quê? Porque nada lhe separa de Cristo. É porque você é forte. Você é muito fraco. Porque sua fé, se a sua fé for tamanho de um grão de mostarda, já está bom demais. Nada. Por quê? Porque o que foi feito para juntar você não pode ser desfeito. Você sabe, irmão, o que foi feito para juntar você a Cristo? Você sabe? Primeiro, ele desceu. Ele abriu mão de andar pelas avenidas celestiais. Ele abriu mão da adoração dos anjos. Ele abriu mão da sua própria glória ao lado do Pai. Para quê? Para juntar você com Ele. E Ele desceu, Ele entrou. Ele, observe isso, o Criador entrou na barriga de uma mulher. O Criador entrou no ventre de uma mulher. Para quê? Para juntar você a Ele. E está pensando que ficou aí? O Criador, aquele que a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Aquele que a Bíblia diz que Ele segura tudo com o poder da sua mão. E eu não sei como é que Ele estava na barriga de Maria, segurando tudo com o poder da sua mão. Eu sei que estava. Ele nasceu, preste bem atenção, totalmente dependente. Ele teve que trocar a fralda dele, limpar ele, teve que dar um nome a ele, orientar ele, teve que levar ele para a escola. Para quê? Tudo para juntar você a ele. Quando chegou no tempo do seu ministério, aí começou ele sofrendo por causa de você, sofrendo injuriações, perseguições, acusações. Foi chamado de endemoniado. Ele tem demônio. Ele está fazendo isso pelo príncipe de Belzebu, o príncipe dos demônios. É o diabo que está agindo por ele. Tudo isso ele passou por você. Os irmãos disse: dá para acreditar em tudo não.
Jesus, deixa de brincadeira, tu quer dizer que é o Filho de Deus? Eu vi tu aqui, a gente, que história é essa? Passou por tudo isso. Sabe o que acontece? Aí, para quê? Para juntar você a Ele na base do amor. Está pensando que Ele parou? Ele cumpriu toda a lei no seu lugar. A lei que lhe condena, a lei que lhe mata. Maldito todo aquele que não cumpria a lei, e você não cumpriu, nem eu, nem ninguém. A lei amaldiçoou todo mundo. Para tirar a maldição da lei de você, ele teve que cumprir toda a lei, não pode titubear, não pode romper uma só lei. Ele cumpriu toda a lei, o que ninguém pode. Para quê? Para juntar ele a você. Está pensando que ele parou? Ele disse: eu vou dar minha vida pelas ovelhas. Atenção, ele não morreu por bode, ele morreu por ovelhas. Ele nunca morreu por bode, ele morreu por ovelhas. Se ele disse, veja bem, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e as minhas ovelhas me ouvem, supõe dizer que essas ovelhas já existiam antes dele nascer, porque ele veio para dar a vida pelas suas ovelhas. Essas ovelhas já existiam antes dele nascer, dele viver e dele morrer. E mais, ele disse: tem uma coisa, vocês não são, olhou para os fariseus e disse: vocês não são das minhas ovelhas. Se ele dá a vida pelas ovelhas, por você eu não dou a vida, eu dou pelas minhas ovelhas. E ele disse: as minhas ovelhas foi meu pai que deu. E se o pai deu, ele deu quando? Na eternidade. Que coisa, hein? Que versículo. Meu pai me deu e mandou eu morrer por elas. Deu quando? Na eternidade. E ele disse: tem mais, eu tenho ovelhas que ainda virão, que não são desse aprisco. Nesse aprisco de Israel eu tenho ovelhas, e aqui tem bode também. Mas em outros apriscos, um aprisco chamado Brasil, um aprisco chamado América do Norte, eu tenho ovelhas lá, e elas virão. Por quê? Porque elas virão? Porque o Pai me enviará, e ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Aí você pergunta a Jesus: Jesus, tu morreste por quem? Pelas minhas ovelhas. Aí continua: Jesus, quem são tuas ovelhas? Aquele que o Pai me deu. E quem é aquele Pai? Aquele que quando ouvir minha voz ouve. E como é que isso vai acontecer? O Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vai fazer o ato da regeneração. Ele vai nascer de novo. Como? Pelo Espírito e pela água. A água que é a palavra, que vai lavá-lo, o Espírito que vai trabalhar, e ele nasce de novo. E ninguém dou-lhes a vida eterna. Pastor, olha, eu era salvo em Jesus, passei 10 anos salvo, pequei e perdi a salvação. Alô? Não, você não tinha uma vida eterna, você tinha uma vida de 10 anos, não perdeu com 10 anos, não pode ser eterna. Se perdeu a vida com 10 anos, ela não pode ser eterna. Mas preste bem atenção, não para aí não, ele morre. Por que é que ele teve que morrer pelas suas ovelhas? Porque essas ovelhas deviam e não podiam pagar. Essas ovelhas deviam a vida a Deus, e eles pegaram esta vida para fazer o que não presta, e ficaram devedores de Deus, e a lei pegou e as matou. E ele tem agora que morrer para poder pagar o débito destas ovelhas. E se ele pagou o débito dessas ovelhas, e essas ovelhas se perder, ele usou uma moeda muito fraca. O pagamento não foi pleno nem completo. E você vai dizer que esta moeda chamada sangue de Cristo é fraca? Fraca é o dólar, fraca é o real. A moeda que ele comprou, ela é eterna, é o sangue. A Bíblia diz sangue de Deus. Pagou, está pago, uma vez pago, para sempre pago, eternamente pago, e não pode ser desfeito o pagamento. Por isso que sua salvação é eterna. E você está pensando que ele parou aí?
Ele desceu as partes mais baixas para vencer seus inimigos. Ele desceu lá as partes mais baixas, chamou a morte a responsabilidade e a derrubou, nocauteou e tomou o poder da morte para poder você acreditar que quem está nele, ele vai ressuscitar. E ele ressuscita para quê? Para juntar você a ele, para Paulo poder dizer: nada me separará do amor de Cristo, do amor de Deus, porque este está em Cristo Jesus, e Cristo fez o que devia fazer para me separar a Deus e para nunca mais ser separado. E o trabalho dele de morte, preste atenção, morreu pelos seus pecados. Quais? Essa morte é tão forte que ela destrói pecados do passado, passados do presente, pecado do passado, pecado do presente e pecado do futuro. Ele morreu por todos os seus pecados cometidos lá atrás, até os que você cometeu hoje, ele já morreu por ele. E o que você vai cometer amanhã, ele morreu também por esses pecados. E se ele morreu por esses pecados, pagou pecados do passado, pecados do presente e nem pecados do futuro pode levar você para o inferno. Foi pago. Aí você diz: agora eu vou pagar, entrar na gandaia, agora eu vou para Você nunca foi salvo, jovem pá. Você nunca foi salvo, você nunca experimentou o que a Bíblia chama de regeneração. Sabe por quê? Porque na regeneração, no novo nascimento, você nasce com o DNA de Deus. E quando você nasce com o DNA de Deus, você o ama, você o preza, você o respeita. Você tem prazer em adorá-lo, louvá-lo. Você busca santificação. Quem diz que é crente, que é salvo e não busca santificação, você é uma piada. Você está brincando de Deus. Você é denorex, parece, mas não é. Você é aquele tipo de gente que Pedro disse: um dia sai do meio de nós, porque nunca foi dos nossos. Você pode ser daquele que Jesus vai olhar e vai dizer: não vos conheço, nunca tive dentro de ti, nunca te salvei, não te conheço. Tu brincou de crente. Essa é a verdade bíblica. Por quê? Porque é graça, porque é favor imerecido, porque você recebeu o contrário do que você merece, porque Deus lhe deu amor quando você merecia o ódio dele, porque Ele lhe fez filho quando você deveria ser um bastardo no mínimo, no máximo, porque Ele lhe deu o céu quando você e eu merecíamos o inferno. É graça, é favor imerecido. Aí Paulo diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. E se você perde a salvação por causa das obras, não é mais graça, é as obras. E se obras, não é graça. E se não der graça, nem graça tem, porque de Deus não vem. Por isso, irmãos amados, Paulo diz: nada, e esse hino que o Douglas cantou, que hino lindo, nada me separará. Por quê? Porque eu sou forte? Não, por causa da graça. Agora preste bem atenção os crentes que diz assim: salvo uma vez, salvo para sempre. E não é que você está certo, mas deixa eu lhe dar um aviso. Os que verdadeiramente são salvos, os que verdadeiramente nasceram de novo, os que foram adotados e não podem mais ser desadotados, os que agora herdaram o céu e não podem mais perder essa herança, tem dono, viu? E tem possuidor que morreu por você. Não invente de pecar não, porque a Bíblia diz: se você pecar, Ele lhe corrige e lhe disciplina. E a coisa pode ficar séria, que Ele vai ali, a Bíblia diz: aquele que Deus tem como filho, Ele açoita. Você sabe o que é açoite? Quem já assistiu aqui o Paixão de Cristo de Mel Gibson vai entender mais ou menos o que é açoite. Jesus foi açoitado, e quando Ele foi açoitado, seu corpo foi rasgado. Se açoitado é pegar um chicote daqueles senhores de engenho e descer nas costas do escravo,
que o sangue desce. A Bíblia diz que aqueles que são verdadeiramente salvos, quando pecam e continuam no pecado, Deus açoita. Pois, pastor, eu sou crente, graças a Deus, salvo uma vez, salvo para sempre. Eu peco, não acontece nada. Vai para o inferno, jovem pá. Porque Deus não pode mentir. Se você é salvo e você vive no pecado, e você quer pecar, não se arrepende, se prepare, porque se você for salvo, Deus vai lhe açoitar, e você vai para os pés dele, sem olho, sem braço, sem perna, na UTI, viu? Vem com câncer, vem com a perna, como é que chama? Amputada, está entendendo? Perde emprego, perde filho, perde família, até você ficar só o bagaço e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Porque Deus não pode mentir. Por quê? Porque a salvação é eterna, garantida pelos atos de Cristo, e quem é dele, dele é, e é dele porque ele decidiu o que seria. Ele não vai perder isso para ninguém, porque ele fez o que era necessário fazer para que você estivesse seguro nele. Aí Paulo chega e diz: nada me separará do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus. E não me separa do amor de Deus, por quê? Por meio de Cristo. Por que por meio de Cristo? Porque quem garante esse amor de Deus para você eterno foi os atos de Cristo, não seus atos nem os meus. Amém.